e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Podem sentar, podem sentar. Diga graças a Deus. Glórias a Deus. Amados, olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Diga para ele. Diga: você é muito especial, viu? Mas a partir de agora, meu filho, diga para ele, você está proibido de falar comigo. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Irmãos, eu moro em São Paulo já faz quase 20 anos, mas eu sou caipira, viu, irmão? Nasci lá em Campina Grande, na Paraíba. Aliás, nasci em Pombal, uma cidade que ninguém nem conhece direito. Me criei em Campina Grande, na Paraíba. E a gente que nasce assim, nessa cidadezinha assim, sabe, no meio do brejo mesmo, a gente não perde. Pode morar em cidade grande, Nova York, Nova Jersey, sei lá onde for, não perde. Então vocês vão sentir que eu tenho um sotaque meio assim, meio arrastado, mas a unção é a mesma, viu, irmão? A unção, o importante é que a unção despedaça o jugo, né? Então, desculpa aqui meu português, que não é lá essas coisas. Eu queria ser um grande orador, no sentido de falar palavras assim tão difíceis, que até mesmo algumas pessoas não sabem a interpretação dela. Mas a Bíblia diz que Deus usou Paulo e Deus usou Pedro. E Pedro não tinha muita leitura não, é tanto que diziam assim, se a gente olhar para ele, a gente vê que ele é meio caboclão. Porém, pelo jeito que ele fala, ele teve com Jesus. Pedro era caboclo, irmão, mas quando você ouvia Pedro falar, se você vivesse na época, você via, não, esse rapaz ele teve com Jesus. Então, não importa o jeito que você fala, cada um tem o seu sotaque, né? O seu dialeto, a sua língua, a sua origem. O que importa é se você teve com Jesus. Uma coisa você vai sentir aqui nessa mensagem: eu tive com Jesus, eu estou com Jesus, eu vivo com Jesus, acordo com Jesus. Eu estive com Jesus quando eu aceitei Ele a primeira vez. Ele me deu um abraço e disse: meu filho, seja bem-vindo. A partir de hoje você faz parte daqueles que vão morar no céu. Estou com Jesus todos os dias, durmo, acordo. Ele é meu amigo, conforme diz a palavra de Deus. Quando Ele ressuscitou, Ele disse: estarei convosco todos os dias. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus está contigo todos os dias. Agora preste atenção aqui. Eu estava no avião e de repente lendo o Salmo 23, ali dentro do avião, analisando a passagem do Salmo 23. Eu fiquei impressionante, mano. Mas existem dois salmos na Bíblia que é muito forte: é o Salmo 23 e o Salmo 91. Você chega na casa do crente, ou você encontra a Bíblia dele aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Tem igreja, tem irmãos, aliás, que fica tanto no Salmo 91 que é até amarela a página do Salmo 91. É verdade ou não é? Aí se você quiser encontrar uma outra página que é amarela, vai no Salmo 23. É outra página. Então o Salmo 91 é muito forte. E o Salmo 23 também. E você sabe que o Salmo 23, o Salmo do salmista Davi, ele é um salmo que existe tantas canções, tantos hinos, né? Eu lembro que na minha igreja, quando eu aceitei Jesus, a gente cantava um hino assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Jesus! Esse salmo ficou na minha cabeça por causa desse hino. Eu conheci o Salmo 23 com esse hino. Mas, no dia que eu parei para analisar o Salmo 23, eu falei assim: Senhor, me revela o porquê que o salmista Davi escreveu o Salmo 23. Porque quando você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, até parece, como muita gente prega esse salmo, que não falta nada. Não falta, meu irmão. Olha, eu tenho tudo, graças a Deus, Deus me dá tudo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eles usam a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para dizer que não falta nada. Sendo que, na verdade, quando o salmista Davi escreveu o Salmo 23, estava faltando, era tudo na vida dele, meu irmão. Mas estava faltando tudo. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele canta, o Salmo 23 ele canta, ele expressa, ele chora em lágrimas, e ele diz assim, como está aqui escrito: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Irmão, veja a situação do salmista Davi. Ele estava se sentindo à beira da morte. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. É o camarada passando por luta, você entendeu? Passando por dificuldades, passando por momentos difíceis,
mas ele abre a boca só para decretar. O salmista Davi, o rei Davi em si, irmãos, é um homem espetacular. Se você quer aprender sobre um homem na Bíblia e se apaixonar por ele, leia a história do rei Davi, do início ao fim. Davi não tinha conversa com ele, era gigante, ele partia para cima mesmo, não tinha medo de dificuldade, de adversidade. E quando ele escreveu o Salmo 23, ele estava passando uma luta muito grande. Ele estava vendo a morte já próximo. É tanto que ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele estava passando uma situação tão difícil na vida dele. Mas olha o que a gente aprende. A gente aprende com o salmista Davi, que é nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, que você tem que abrir a boca e chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele abre a boca e diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando tudo, mas não vai me faltar mais não. A partir de hoje não falta mais. A partir de hoje não falta. Não falta emprego, não falta comida, não falta roupa, não falta amigos, não vai faltar. Ele está chamando a existência. Abra a tua boca, aprenda com ele exatamente isso aqui. Comece a chamar a existência as coisas boas, as coisas que vão te trazer edificação. Uma vez eu vi um pregador falar sobre uma mulher que casou com um marido e foram morar juntos. E desde a primeira noite que eles foram para a casa deles, ela de madrugada acordava e dizia assim: bem, tem ladrão lá embaixo. Tem o quê? Tem ladrão. Tem o quê, mulher? Tem um ladrão lá embaixo. Vai lá que eu estou ouvindo um barulho. E o marido dela descia lá embaixo, não tinha nada. Voltava, passou um ano. Você sabe o que é um ano? A mulher toda noite: vem, levanta. Pelo amor de Deus, lá vem tu com aquela história, tem ladrão lá embaixo. É isso mesmo, tem ladrão lá embaixo. Vai lá. E ele não queria ir, até que ela empurrava ele com o pé, e ele ia lá e voltava. Eu não te falei que não tinha ninguém? Passou 10 anos. Você sabe o que é 10 anos? Toda noite aquela mulher acordava, aquele homem dizia: tem ladrão lá embaixo, tem ladrão lá embaixo. Ela morava no sobrado. Aí ele desceu. Uma noite, quando ela acordou ele disse: já sei, tem ladrão lá embaixo. Desceu lá embaixo. Quando ele chega lá embaixo, o que é que ele encontra? Um ladrão com a televisão e com o som. Rapaz, calma meu filho. Você pode roubar, não tem problema não. Pode levar a televisão, pode levar o som. Você só não pode sair daqui sem conhecer minha mulher, que está te esperando há 10 anos. Você não pode sair daqui sem conhecer a minha mulher. De tanto que ela falou, tem ladrão lá embaixo, um dia aconteceu de o ladrão vir. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu vou bater o carro hoje, eu estou sentindo que eu vou bater o carro, e não bate o carro? Tem pessoa que fala assim: eu não sei, hoje eu não estou legal, e aquele dia não é legal. O salmista Davi, num momento mais difícil da vida dele, ele abre a boca e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia às águas tranquilas, Ele me guia às veredas da justiça, a tua vara e teu cajado me consola. Veja, ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo. Ele está chamando a existência. Quando você abre a boca, meu irmão, para proferir uma palavra de bênção, você está chamando a existência as coisas que não são. No mundo espiritual, isso ecoa no mundo espiritual. E os inimigos, os espíritos malignos, as potestades, os principados, quando você abre a boca para proferir uma palavra profética de bênção sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida da tua família, aquilo tem efeito. No mundo espiritual, Deus dá ordem aos anjos para que aquela palavra de bênção que você falou venha acontecer. O salmista Davi ele vai agora, no versículo 5, dizer: Senhor, prepare uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Estava faltando o que, gente? Estava faltando o quê? Uma mesa. O que é que você coloca numa mesa, meu irmão? A menina chega da escola, ela pega a bolsa e joga em cima da